Eu quero trazer um outro tema, o André Anelli está esperando para conversar conosco, de algo que eu chamei aqui no início da nossa edição. O Senado deve analisar em regime de urgência uma proposta que cria mecanismos para o governo brasileiro retaliar barreiras comerciais ou medidas protecionistas aplicadas pelos Estados Unidos, caso isso aconteça também com o Brasil. Aliás, né, Anelli, é uma proposta inspirada na própria legislação americana. Explica direitinho aí para a gente que depois eu quero ouvir aqui os nossos amigos. É exatamente isso, viu, Evandro? Essa proposta da senadora Tereza Cristina, ela que já foi, inclusive, ministra da Agricultura no governo Bolsonaro, prevê que a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, tenha poderes de acabar aplicando sanções aos Estados Unidos, caso isso seja feito contra o Brasil. Mas essa proposta, na verdade, da senadora Tereza Cristina, é inspirada em outra proposta do senador Zequinha Marinho, que foi protocolada em 2023 e que foi desenhada, por assim dizer, pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Naquela época, essa primeira proposta tinha a ver com a reciprocidade ambiental por conta de todo o protecionismo que a União Europeia continua utilizando contra o Brasil em relação às importações brasileiras que são recebidas lá. Então, por conta desse protecionismo, foi feito o desenho desse projeto de lei protocolado pelo senador Zequinha Marinho. A partir de então, usando a base desse texto que já existe, a senadora Tereza Cristina acabou fazendo alterações para um projeto de lei visando justamente todas essas barreiras e taxações que têm sido impostas agora pelo presidente americano Donald Trump, juntamente com os Estados Unidos. Então, a ideia é para que a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, ela acabe tendo poderes, então, para retaliar caso o governo americano consiga, então, fazer essas taxações e também obstruções em relação às importações brasileiras. Por outro lado, apesar da urgência com que deve ser tratado esse projeto de lei aqui no Senado, o governo federal já inclusive estuda editar uma medida provisória no sentido de andar de forma paralela a esse projeto de lei da senadora Tereza Cristina, para que o próprio governo federal tenha, então, mecanismos de aplicar retaliações especificamente aos Estados Unidos. Inclusive, isso já está sendo elaborado por meio do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços do ministro Geraldo Alckmin. Então, na verdade, o governo federal, caso aqui o Congresso Nacional acabe se atrasando em relação à análise desse projeto, já estuda também uma medida provisória, porque o Executivo Federal quer ter, de certa forma, uma carta na manga para negociar com os Estados Unidos, colocar então essa carta na manga na mesa no sentido de impedir taxações e também obstruções às importações brasileiras. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um ótimo trabalho para você. Esse é um tema muito importante para a gente debater. Gustavo Segré, a gente está falando da senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro, que terminou o mandato, começou e terminou o mandato, né, ali naquele cargo, foi bastante elogiada, inclusive pela maneira como conduziu algumas crises relacionadas à exportação, como, por exemplo, aquele embate envolvendo a carne brasileira para a China na época da pandemia da Covid-19, com bastante diálogo ela conseguiu conduzir essa situação e saiu sendo bastante aplaudida deste cargo. Ou seja, ela tem e sabe a importância da exportação brasileira para esses países e tem bastante preocupação com isso. Como é que você avalia essa proposta que permitiria, então, uma ação mais rápida das autoridades brasileiras, caso a, digamos assim, guerra comercial de Donald Trump vire a mira aqui também para o Brasil? Tem riscos para os dois lados. Por quê? Porque quando você avalia a retaliação, eu te devolvo o que você está me dando. Uhum. Isso deveria ser um aumento da taxação de algum produto em particular. Mas você tem taxação se eventualmente esse imposto de importação que os estados colocam for maior que o imposto que o Brasil está colocando para o mesmo produto dos Estados Unidos ou para outro produto que possa ser uma complementação entre o comércio bilateral. Hoje a alíquota promédio dos Estados Unidos respeito dos produtos americanos dos produtos brasileiros é 2,5%. E o promédio das alíquotas que o Brasil coloca para os produtos americanos é 11 ponto e alguma coisa. Ou seja, você vai estar taxando ou retaliando o quê? Porque hoje
os Estados Unidos poderiam retaliar que os brasileiros estão colocando tarifas de importação muito mais altas. Mas tem outro contexto. Se o Brasil coloca um imposto de importação de uma retaliação por cima da tarifa externa comum, podemos ter desvio de comércio. Porque uma empresa paraguaia, uma empresa uruguaia, uma empresa argentina ou boliviana poderia importar o produto dos Estados Unidos e o excedente dele, caso tenha, viria para o Brasil sem imposto de importação, porque dentro do Mercosul não paga. Então não é tão linear. Tem um monte de contextos. E se for dentro da tarifa externa comum, tem que ter o aval dos outros sócios do Mercosul. E só como um dado adicional, o Brasil, Colômbia, o novo governo do Uruguai estão colocando um empecilho para que a proposta de Trump e da Argentina para conduzir a OEA esteja dentro dessa linha, ou seja, vai colocar um candidato próprio. Diplomaticamente falando, eu não acho que a Argentina vai apoiar o aumento da TEC. Fala, Piperno, o que foi? Sobre esse último ponto, o Paraguai já anunciou oficialmente a retirada do candidato que... Mas porque vai perder. Apoiado pelos Estados Unidos e Argentina. Brasil, Colômbia, apoiaram o candidato do Suriname, que vai ser o próximo secretário-geral. Ou seja, isso também mostra que a história da liderança, de pseudo-liderança de Milei, é uma balela, né? Enfim, ele conseguiu o apoio de El Salvador. E, então, essas coisas elas são muito tênues e têm que ser vistas com muita sobriedade agora. Então, veja, no caso das alíquotas, e o Segré tem toda a razão, na média as brasileiras são maiores, mas por que isso também? Porque, na média, o Brasil exporta muito mais commodities agrícolas e importa produtos industrializados, que tendem a ter uma tarifa maior. Mas não é fácil simplesmente falar, eu vou agora aumentar mais 10%, 15%, 20% a importação de carros. Não é bem assim que funciona, até porque a montadora de lá, geralmente ela tem uma subsidiária aqui e tal, então isso também é um outro assunto delicado. Agora, vejam só, há produtos, sim, que eles são mais sensíveis. Por exemplo, o etanol lidera a lista de preocupações. O etanol já teve cotas, já teve uma série de restrições para entrar no mercado americano e seria, em tese, o primeiro alvo. E vejam, a grande produção está aqui em São Paulo. Como é que o produtor de etanol faria se tivesse alguma taxação adicional? Será que ele iria reclamar para o governador Tarcísio, que usou lá o bonezinho vermelho, e falar, escuta, governador, já que o senhor é amigo dos caras, né? Ou então, com aquela bancada lá dos 20 e poucos deputados, senadores, que foram lá para a posse do Trump, lá no Jecatur, falar, olha, já que vocês são íntimos aí, quebra o nosso galho aqui, porque essa turma tem que ser cobrada, né? Afinal de contas, nós temos políticos que foram lá estender o tapete vermelho, para não dizer outras coisas e tal, em apoio ao presidente Trump. Então, agora eu espero que eles sejam interlocutores que ajudem os produtores nacionais. Que foi, Gani? Olha só, Evandro, primeiro é o seguinte, a senadora e ex-ministra, ela está tomando todos os cuidados, né? A proposta que ela desenhou, ela conversou com o Itamaraty, ela inclusive se baseou na legislação norte-americana. Agora, eu vejo que o primeiro caminho, o primeiro contato não deve ser o confronto, e sim a negociação. E aí, pegando um gancho no que o Segré falou, por que não o Brasil não propor algo no sentido de redução tarifária? Reconhecer que a gente é muito mais protecionista que os Estados Unidos e ir na direção de reduzir tarifas. Porque quando a gente reduz tarifas protecionistas, quem sai ganhando é o próprio consumidor. É verdade que alguns setores empresariais vão sair perdendo com a concorrência internacional, mas talvez esses setores sejam ineficientes. Eles nem deveriam estar existindo, mas o consumidor sai ganhando. E aí, o recurso da sociedade poderia caminhar, ser canalizado para setores que são eficientes, como é o agronegócio. O agronegócio não é só um mero exportador de commodities primárias, né? O nosso agronegócio, ele exporta produtos industrializados. A gente também é exportador de produtos industrializados. Por exemplo,
o avião. Mas essa é uma visão, ô Piperno, que eu vejo que é muito ultrapassada, de a gente vende commodity e compra produtos industrializados. Primeiro porque o próprio agronegócio, ele também é industrializado. E segundo, se o consumidor aqui estiver ganhando, qual que é o problema disso, né? Se isso melhorar o padrão de vida dos consumidores, qual que é o problema? Esse é o motivo pelo qual, inclusive, eu sou crítico das medidas protecionistas do Trump. Eu elogio muito o Trump em outras questões, mas nisso eu acho que ele está dando um tiro no pé. Ele reclama, fala, os Estados Unidos têm sido prejudicado historicamente. Não. Estados Unidos, o consumidor norte-americano se beneficiou de tarifas protecionistas mais baixas porque conseguiu importar carro, eletrônico, inclusive de empresas que mandam as suas firmas para outros países para produzir lá na China, no México, porque é mais barato, empresas norte-americanas, e voltar a exportação para os Estados Unidos. Então, o maior beneficiado é o consumidor norte-americano, né? Mas perdeu competitividade em alguns setores, mas quem ganhou? A população, né? Nos Estados Unidos você compra queijo francês, suíço, espanhol, quer dizer, qualquer pobre lá tem acesso aos melhores queijos do mundo, aos melhores vinhos do mundo, né? Quer dizer, você traz um bem-estar para a população muito grande. Então eu vejo que a saída é essa, redução de tarifas protecionistas e você se especializar naquilo que você tem as vantagens competitivas, como já diria o célebre economista David Ricardo.